E o clima pegou fogo no debate sobre Bolívar 2, Flamengo 1. O Flamengo foi em voo fretado, o Flamengo montou uma outra estratégia. Acabou a invencibilidade. Aquela coisa que eu falava aqui, o Tite tá na frente do Abel porque não tá invicto, ganhou o estadual, mas tá invicto. Acabou, amigão, perdeu. Qual é a prioridade do Flamengo? Eles trabalham exclusivamente para isso. Como é que eles não conseguem jogar 3 jogos seguidos? O jogador não ganha pra jogar, ele ganha pra treinar. Porque quem escolhe pra jogar é o treinador. O jogador, ele treina. E no treino ele mostra pro treinador que ele tem condições de jogar. E aí o treinador escala. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Vamos lá, nação, analisar nesse momento aí o Pascoal e o Zé Elias falando sobre a derrota do Flamengo por 2-1. E agora, como fica o Flamengo? Que agora vira a chave. Agora pro Brasileirão, o Flamengo vai enfrentar o Botafogo nesse domingo, 11 da manhã. Vamos analisar, chega deixando o like, vamos bater uma meta aí de 2.000 likes, compartilhe o vídeo no seu grupo de WhatsApp com seu amigo flamenguista. E se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Lembrando que aqui no canal Meu Mengão React, nós vivemos Flamengo, tá bom? Créditos, canal ESPN, link na descrição. Bora então analisar as notícias do Flamengo. E que você, por mais que você esteja numa boa condição, que aguente, os caras dão uma pancada na bola e obrigam você a correr, eles sabem jogar ali. A bola, ela fica muito leve. Eu fui bater o escanteio lá, atravessei a bola do outro lado. Você viu aqui, dificilmente um goleiro dá um chute e a bola chega no outro gol. Ontem no final o Rossi quase quis fazer um gol. Por quê? Porque a bola quando toca no chão, você vê eles mesmos quantos passos erraram ali do lado, jogando a bola para lateral. O time do Bolívar que está acostumado a jogar ali. Então é quase que impossível fazer um jogo de futebol numa situação como essa. Então eu acho que é lógico, a única coisa que eu não entendi é que você em jogos normais, todo mundo faz as 5 substituições. Num momento como esse que é na altitude, o nego tá sem fôlego, tem que botar todo mundo para jogar, cara. Até o quinto goleiro, bora. Porque os caras estão... É fôlego. O que decide ali não é a técnica, a qualidade, é o fôlego. Você vai ver o jogo lá da Champions League, o cara joga na terça, depois joga no sábado, ou joga na quarta e joga no domingo. E depois tem outro jogo na quarta e tal. Então, eles jogam. O jogador de futebol hoje, ele tem que estar preparado para isso, para jogar quarta e domingo, independente de onde for. Vamos falar de algo que o Rodrigo Bueno e o Pedro Ivo vão dissertar. Pascoal, você não sabe o que acontece aqui. Com o negócio de briga, de discussão. Um fala de lá, o outro fala de cá. Flamengo poupar e não poupar, essa questão. A gente debate. São ideias diferentes. Isso. Mas eu vou logo dizer pra você, eu não vou criticar o Tite. Mais um! Isso! Aí eu quero ver você! Porque não, eu não sou seu fã por acaso. Eu não vou criticar o cara que não passar pano do Tite tá dando volta ali. Não. O senhor queria o quê? Que ele colocasse o inteiro pra jogar perto. Porque lá é o seguinte, se você jogar lá em La Paz, se você esticar a mão, você pega a mão de Jesus ou pega a mão de Deus. Porque é tão alto. É tão alto. O Tite já tem ficado aqui, cara. Ele já tem mais de 60 anos, né? O segundo técnico mais experiente, né? No Brasil. Você queria que o Tite se poupasse? Ele devia se poupar também, porque é muito desgastante viajar, não é tudo isso. O Flamengo foi em voo fretado, o Flamengo montou uma outra estratégia para o jogo lá em La Paz. A estratégia não foi a estratégia de chegar em cima da hora, foi a estratégia de chegar um pouco antes. Sem 7. Que todo mundo faz. Todo mundo faz. Chega na hora do jogo. Todo mundo faz isso. Mas o Flamengo não, o Flamengo ficou lá. O Flamengo foi para La Paz. Né? Agora, o Flamengo perde o jogo com 2 gols brasileiros, né? É uma coisa... E o segundo gol, o Bruno depois acaba... O jogador que perdeu a mãe, acaba chorando e tal. O Vinha faz esse gol aí para a equipe do Flamengo. Eu não vou criticar o Tite, porque eu já estive lá em La Paz algumas vezes. Eu nem sei quantas. Não sei se 12, 14, eu não me lembro quantas vezes eu fui para La Paz. Mas todas as vezes que eu fui para La Paz, todo mundo refletiu o mesmo sintoma. Eu já vi jogadores da La Paz começar o jogo valente e terminar o primeiro tempo no banco de reservas com aquela máscara para poder respirar. Eu já vi jogador que chegou meio cansado, já chega cansado antes de entrar em campo.
Mas eu acho que não é esse o ponto. O ponto que o Bubu fala é de poupar, eis a questão. Ou seja... Tem jogo contra o Botafogo domingo, tem que poupar também. Tirou o Pedro contra o Palmeiras, tirou o Pedro ali, ele nem viajou pra E depois tem a Copa do Brasil também, tem que poupar também. Poupa contra o Botafogo pra Copa do Brasil, e depois da Copa do Brasil, não sei qual jogo, mas tem outro jogo também. Então poupa também. Próximo jogo do Brasileiro, o que gente vai fazer? Tem que poupar, tem que poupar. Hoje todos... Aí você mantém o jogador descansado. Bubu, hoje tem a ciência ao lado do esporte. Ele tá com o lactato alto. Você tá com o lactato alto. Então, o Bubu é o seguinte, eu sei que o torcedor do Flamengo deve estar chateado hoje. Bravo. Deve estar chateado. Mas vou dizer um negócio pra você. Quando tava 1-1, tava alguém chateado, não? Não. Porque era o resultado. Peraí, o Bolívar finalizou 26 vezes, estava bom, 1-1, ali era pra ter sido 3. O Flamengo finalizou 15. 9-4. O time que não tomava gol nunca, pô, o plano... Ó, a gente elogiou aqui o plano do Abel. O plano do Tite deu errado. Ele botou 3 zagueiros, Devenir com 5 pra bloquear as laterais, não deu certo. Poupar jogador e mesmo assim com o elenco mais forte, Evolava conseguir, não conseguiu, perdeu. Acabou a invencibilidade. Aquela coisa que eu falava aqui, o Tite tá na frente do Abel porque não tá invicto, ganhou o estadual, mas tá invicto. Acabou, amigão, perdeu. Bubu, uma derrotinha você tá tirando no coração. Não, tá demais. Cara, não, é que a gente já cantava. A gente que você conhece avisou a e o nação Tite não te avisou. É poupar demais. Conhece o quem? Conhece o quê? Quem conhece do métier, né? Não, a nação rubro-negra. Conhece a nação. O que você quer que faça com o Tite agora? Poupe. Eu acho que ele tá muito cansado. Você quer que o Tite se poupe? poupe? Eu quero que o Tite se O Braz disse que a culpa também é dele. Porque ele se reuniu com o Tite para decidir o que eles iam fazer nesse jogo. Então é perigoso. Então, a perigoso parte diretiva... porque ele decidiu com o Dorival Júnior também ganhar a Copa do Brasil e a Libertadores, e no final do ano mandou o Dorival Júnior. Bem lembrado, Zé lembrou. Tem um passarinho rubro-negro que me contou que já tem gente conversa aí que não fica brava lá no Flamengo, quando alguém vai lembrar do Jorge Jesus. Que joga na quarta, descansa na quinta, descansa na sexta, descansa no sábado, joga no domingo, entendeu? Lá vem um fantasma do Jorge Jesus também. E o flamenguista que viveu aquilo em 2019? Esse é um fantasma. Vamos colocar os pingos nos is. Fala, Pedro. Jorge Jesus chegou, foi eliminado na Copa do Brasil e não tinha 3 competições. Se tivesse, acho que ele ia jogar do mesmo jeito, não, pra ganhar as 3. Achar uma coisa, só pra gente não falar que aconteceu uma coisa. Fala, Zé. A minha única dúvida, esse negócio de poupa, não poupa, ciência ou não, tal, eis a questão. Eu só gostaria, por exemplo, que respondesse, ou o Flamengo fosse mais direto, né, já que o Braz conversou com o Tite, fosse mais direto com os torcedores. Porque o Tite lá atrás, ontem o Rafael falou uma coisa, o Rafa Marcos falou isso, e a gente já sabe, o Pedro também comentou quando o Tite falou, deu essa declaração. Olha, humanamente, nós não podemos ganhar todas as competições, ou seja, ele já está preparando a cama lá na frente, porque se não conseguir ganhar o título e tal, porque todo mundo espera que esse Flamengo pelo menos brigue nas 3 competições. Só que assim, eu acho que o torcedor flamenguista, a grande curiosidade do torcedor flamenguista é o seguinte: qual é a prioridade do Flamengo? Isso é o problema pra mim. Qual é a prioridade do Flamengo? É o Campeonato Paulista? É o Campeonato estadual que o Tite poupou contra o Milionários para jogar a final da Copa do Carioca com 3-0 na frente com a vantagem. O Flamengo pode ficar em segundo. O Flamengo pode ficar em segundo. Porque eu tiro aqui, a mira tá aqui, tá no Tite, mas vamos ser justos. O Tite botou o time titular no jogo da volta por ordem da diretoria. Então ali não era ciência, não era política. Então assim, eu gostaria só de saber, que acho que o Flamengo, ou o Braz, ou o Tite falasse, olha, a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, a nossa prioridade é a Copa do Brasil, porque senão não tem sentido contratar um elenco tão recheado de grandes jogadores assim. Entendeu? Porque assim, se o treinador fala que não pode ganhar as 3 competições, se depois, logo em seguida, ele começa a poupar jogadores repetidamente, e aí tem a questão da ciência, tem a questão das coisas que eu respeito, né, estudando, vendo, sabendo também como é o dia a dia, que tem muito jogador que se você falar joga, o cara joga. Tem muito isso, tem muito treinador que se esconde atrás da ciência, atrás do tal de lactato. Não, seu lactato, a temperatura da sua coxa, o teu salto, quando você salta. Tem um monte de coisa aí que o treinador também se esconde e não tem coragem de tirar o jogador e fala, tranquilo, isso faz parte do futebol e faz parte do jogo. Beleza. A única coisa que eu gostaria de saber qual é a competição oficial do Flamengo.
Ainda o Corinthians começou o ano passado querendo ganhar a Copa do Brasil, foi parar na Sul-Americana. Sim, Pascoal, mas o Corinthians não tinha. E aí teve que o Corinthians não tinha. Teve que se dividir para sair da zona de rebaixamento. Mas o Corinthians não dá, com todo respeito, não dá para comparar. Não dá. Corinthians não tem parâmetro, e Flamengo, isso. como diz Bruno Henrique, estão em outro patamar, Pascoal. Outro patamar. Sim, mas eu acho que não tem especificar uma competição. O Flamengo tem elenco, tem qualidade, tem treinador. Não é isso que está acontecendo para jogar todas as competições. Em segundo lugar no grupo dele agora. Aí é um outro aspecto. O Flamengo tem 4 pontos, o Flamengo, não é? Tem 4 pontos. O ano passado ficou em segundo, caiu do Olímpia. Jogo em casa. É isso que está acontecendo na Libertadores, hein, Pascoal? O Bolívar é o seguinte, o Bolívar, todas as vezes a Libertadores da América, o Bolívar se classifica pelo fator altitude. Todo mundo que vai. O Palmeiras foi jogar lá o ano passado, botou um time. A campanha do ano passado é só pelo. Não é completamente reserva. Não, só uma coisa. É um bom time. É só pelo desempenho na altitude. Porque esse time ele é muito bem arrumado. Na altitude o desempenho dobra, é igual a LDU, na final da Recopa contra o Fluminense. É um time lá em cima no morro. E aqui, ele quando jogou com o Palmeiras, botou 5 jogadores na defesa. O ponto que eu acho. Inclusive o time ontem, só para completar, o Vaca e o brasileiro. Só para completar aqui rapidinho. Bom, time organizado. Mas lá em cima o papo é outro. E só para completar, por que eu acho que vocês todos estão dando as visões, mas o torcedor do Flamengo tá olhando a classificação e, tá em segundo. Ano passado ficou em segundo, pegou o Olímpia e não avançou. Se ficar em segundo, né, e decidir fora, pode pegar Palmeiras, Atlético, River. Esse é o problema, agora. Porque as pessoas confundem a Libertadores da América. A Libertadores da América não tem jogo que não seja mata-mata, nem na fase de grupo. Todo jogo da Libertadores é mata-mata. Porque você tem que eliminar o seu adversário da pontuação, você tem que eliminar o seu adversário da possibilidade de ser primeiro do grupo. Porque o Flamengo corre o risco de pegar o River Plate. É isso. O Flamengo corre o risco de jogar contra o Palmeiras. Se ele for segundo do grupo, porque muda de pote. Mas ele vai poupar, imagina, se pegar o Palmeiras na frente, vai poupar de novo? Ele vai poupar toda hora, poupando. Mas contra o Palmeiras poupou o fim de semana, Rodrigo. O problema pra mim, o Tite, pra mim, ele tem uma resposta. Ele tá exagerando em poupar e tá poupando no jogo errado. Eu consigo assim. Eu consigo entender. Assim. A gente não vai brigar com a ciência. Se não dá pra escalar, não escala, não precisa brigar com a ciência. Agora, é o mesmo ponto que eu estou defendendo desde o início da semana. O Palmeiras tem ciência no Palmeiras? Só não pode interditar o debate. Tem cara lá que fica planejamento. Porque eu não estou conseguindo ver, desculpa, eu não estou conseguindo ver que ontem até o repórter, foi o Edson Viana da Globo, ele fez uma pergunta sobre Tite, você está numa encruzilhada, porque assim, eu não consegui entender ainda, e aí pode ser que com o tempo ele fale, ele verbalize, ele falou, olha, foi uma decisão do clube, ou seja, foi política a taça do estadual, precisava ter uma taça. Então, entendemos que a prioridade era o estadual. Prioridade 1, estadual. Passou o estadual. Temos agora Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. Ele está numa encruzilhada que com as opções dele, e a gente vai tentar começar a entender esse jogo contra o Amazonas agora, que é a ida, que eu acredito que o Flamengo vai de pé embaixo no acelerador para ficar tranquilo na volta, para dosar. Contra o Amazonas. Não, tem que fazer. Também, contra quem vai jogar, com todo respeito. Porque se voltar com empate, vai ter que botar o pé no acelerador na volta. Aí é uma data a mais. O que eu acho que o Tite vai ter que responder, esse debate ele não pode ser interditado por causa de ciência, porque são duas coisas distintas, qual é a prioridade? Porque contra o Palmeiras, o De La Cruz e o Pedro saíram, o resto foi. Então não teve uma organização específica para o jogo contra o Palmeiras. Para a Libertadores, não teve uma organização específica para o jogo contra o Milionário e para o jogo contra o Bolívar. Foi uma aceitação do fator altitude. Então é o quê? Ele vai de pé embaixo agora na volta, nos 3 jogos de volta da Libertadores, claro. Ele vai de pé embaixo no jogo de ida da Copa do Brasil, ele vai de pé embaixo no Brasileiro para fazer uma pontuação que o permita estar sempre aí nas primeiras colocações, como ele já está, isso ainda está um pouco turvo. Ele se obriga a fazer todos os pontos em casa, é isso? O Flamengo se obrigou a fazer os pontos em casa. Ele não vai correr nas 3. O Donan estava comentando bem. E o próximo jogo do Flamengo é domingo. Mas o Donan tá embaixo nesse programa aqui, é bom frisar. O Donan, a gente não viu. Ele tá sempre em alta. Não. Mas o Donan falou no Sport Center que ele quer ficar lá. Não vamos sentar no sofazinho lá e falar que é bom, deixa aqui. Ele vai, Donan, você vai voltar aqui. O Donan falou, por exemplo, lembrou, o Flamengo tinha muito medo nesse ano da Copa América, que vai ficar desfalcado na Copa América, que ia perder várias rodadas no Brasileiro. Então, que talvez fosse parte do plano do Tite da comissão do Flamengo de fazer uma pontuação expressiva no começo do Brasileiro. Larga porque, chegar na época da Copa América, a gente vai estar desfalcado, mas não pode cair. Então que venha público, de repente, a gente já que tá... venha assuma, né, Zé? E assuma, porque você evita até essa discussão que nós estamos tendo aqui, justamente é por causa disso. Por exemplo, eu não sei, se eu tivesse em qualquer clube, o Palmeiras já mostrou isso, que tem aquele anelzinho do sono, né, que o Abel controla, que faz isso, faz aquilo.
Eu não sei se os clubes estão dispostos a disponibilizar isso, até mesmo para conhecimento dos torcedores. Para conhecimento até das pessoas que vão ao estádio. Está dialogando um pouco mais. Deveria, termos. Sim, mas poderia. Poderia abrir. Olha, nós temos esses testes, porque muitas pessoas não conhecem. E duvidam. Exatamente. E duvidam. Deboche da ciência. Sim, então assim, nós temos esses testes, funcionam dessa forma, é assim. Então, para que seja uma coisa aberta, para que as pessoas possam entender, porque senão dá a entender, qualquer um pode pensar, tá poupando porque não, tá com... Escolheu errado para poupar. Não, acho que o torcedor que paga, o torcedor que apoia o seu clube tem o direito pelo menos de saber um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa abrir tudo, né? Abrir todos os dados que o Flamengo tem, quem joga, quem não joga, quem se machucou, quem não machucou, tudo isso. Para que as pessoas possam entender, porque senão parece conversa de maluco. Ah, não, a ciência. Mas qual é a ciência que é utilizada? Qual é o teste que é utilizado? Como esses jogadores são analisados num pós-jogo? Como eles são analisados em três dias? Porque ele joga na quarta. Como é que você sabe se na quinta, na sexta e no sábado você não pode jogar? Tem uma outra coisa que qualquer ser humano pode pensar, e é humanamente possível e tem que pensar. Jogador de futebol trabalha para jogar futebol. Então ele recebe o apoio, o suporte do clube nutricional, né? Tem a nutrição, físico. Tem o físico, que tem os auxiliares que estão ali, tem fisiologista, tem o centro de treinamento hoje que o cara chega de manhã, só sai à noite e o cara sai de lá com todas as coisas. Às vezes não, tem acompanhamento psicológico, tem time que todos os lugares. Tem time que abriu mão. Então assim, o jogador de futebol, se você não tem esse tipo de coisa, você dá a qualquer pessoa, por exemplo, o Torrones que está ali, o Cabritinha, o Jiboia, a pensar esse tipo de situação. Marcelinho, Valmir, Jiboia. Pensar e falar assim, mas os caras são pagos para isso. Eles trabalham exclusivamente para isso. Como é que eles não conseguem jogar 3 jogos seguidos? Eu estou dizendo porque se você sair aqui e for na redação, você vai ter esse tipo de comentário. Um cara que está nos assistindo vai falar assim, eu trabalho... Mas os clubes preferem em linha geral. É desculpa do time. Em linha geral, nós trabalhamos na ESPN. Se você mudar o canal um pouquinho pra cima, você vai trombar com um jogo de tênis. Não faça isso, o cara fica fala, com a gente. Como é que um torneio de tênis, lá, o Djokovic, né? O cara joga dia sim, dia não, joga jogo de 5 horas. E o ciclismo? Basquete, estamos nas finais da NBA. Ontem o Boston, o Verdão da NBA, perdeu do Miami de novo em casa. Fala, o LeBron James, veterano. LeBron James joga. O cara, vou ver o lactato do LeBron James, que ele já jogou 70 jogos nessa temporada. Os caras jogam na NBA, na fase regular, não termina, não acaba. Agora tá no mata-mata. Esse é o problema. Ela acaba no início de junho. Não podemos perder o LeBron James. Lá também, não é igual o Brasil. O LeBron James joga todo jogo, cara. Joga lá e favorável até o último segundo lá. Então não poupa ninguém, vamos pensar. Não é assim. Então, será que na NBA não tem ciência? Mas o que o Zé tá falando tá por isso que lá você para 4 meses. É óbvio que tem ciência, mas por isso que lá você treina no avião. Futebol americano também. Lá eles levam a sério. O americano machuca pra caramba. Você vê os caras, cada lesão grave. O que o Zé está falando, ele tá te ajudando, porque na verdade é o seguinte, o Zé pede uma clareza de caminhos. Porque nós sabemos aqui. Porque as pessoas pensam assim. Porque as pessoas pensam assim. Não dá o pensamento. Eu particularmente penso um pouco, eu tô com um pezinho aqui e um pezinho ali também. Aí não, né, Zé? Não, eu tô, porque eu sei como é que funciona isso, eu sei como é que é. E assim, tem uma frase do senhor que está aqui, que sempre falava no rádio. Jogador de futebol acredita aquilo que se fala. Se você fala durante uma semana que ele está cansado, ele não levanta nem para trabalhar. Ele está cansado. Entendeu? Então, assim, mas o jogador de futebol, se você disser para ele, você tem condições, eu preciso de você. Eu muitas vezes vi treinador falar para o cara fala, mas sabe o que é, professor? Eu estou com uma dor aqui, mas eu preciso de você. Se você não jogar, a gente vai entrar pelo cano, eu preciso de você. Eu vou dar outra, eu não gosto de falar, tem coisas que eu não gosto de falar, mas no jogo, quando eu estava no Santos, no final do contrato de Santos, o Galo era o treinador e o time estava com problema e tal. Eu joguei machucado, porque o Galo falou, eu preciso que você jogue machucado. Não, joga. Eu preciso que você jogue. Você joga machucado. Você não vai conseguir jogar, mas eu falei, Galo, se der algum problema, você vai... Não, fica tranquilo, mas eu preciso de você. Qualquer treinador faz isso. É uma discussão tem uma coisa. Aí tem jogador, por exemplo, que você não consegue tirar do jogo. Como é que você convence o Gustavo Gomes a não jogar? Mas se bobear, dá pra dar um tempinho pra ele aí. O Jordan foi campeão da NBA com resfriado. Como é que você convence o Dudu a não jogar? Quem é que tira o Dudu de campo? Professor, não, Dudu, seu lactato, meu lactato não tem problema. Neymar treina depois do jogo.
O Neymar, você pode ponderar o que você quiser a respeito do Neymar, mas você não pode dizer uma palavra a respeito do Neymar de profissionalismo, de qualidade de treinamento. Ele é comprometido. Ele gosta, ele treina, ele se dedica. Agora, o treinador, eu digo sempre o seguinte, o futebol é o único clube diferente. O Messi e o Cristiano Ronaldo se poupa quando? Na carreira deles? Quando esses caras se poupam? Mas eles jogam uma vez por semana. Joga uma vez por semana. Comparar todo mundo com o Messi. Mas ele tá falando aqui, ele tem... O Roberto não sei quantos jogos você fazer gol. Messi não fica quantos jogos fazer gol. A única profissão do mundo, vou dizer pra vocês, sabe qual é a única profissão do mundo que o cara ganha pra treinar? Futebol. O jogador não ganha para jogar, ele ganha para treinar. Porque quem escolhe para jogar é o treinador. O jogador, ele treina. E no treino ele mostra para o treinador que ele tem condições de jogar. E aí o treinador escala. A única profissão do mundo. Eu tenho uma curiosidade, eu não sei se as pessoas vão ter a mesma curiosidade que eu tenho. E não sei por que, talvez, esse tipo de situação nunca foi aceita no futebol. Só é aceita quando o cara tá parado, tá largado, não tem problema e tal. Contratos de produtividade, por que não vão adiante no futebol brasileiro? O Paulo Nobre tentou instituir isso no Palmeiras com um tempinho, né? Porque é a lei do mercado. Se o clube A te dá um contrato de produtividade, o clube B te dá um contrato fixo, sim, você vai fixo. Não, mas eu pergunto por que os atletas e os seus staffs não aceitam? Porque ele tem direito de querer um contrato melhor, Zé. Não, por isso que eu estou te falando. Por isso que eu estou dizendo, né? Tem o direito de fazer algumas coisas. Como eu acho que aí entra o pezinho que aí entra o lado que eu estou no pezinho aqui. O jogador de futebol, vou usar as palavras que o Pascoal deu, ele é pago para treinar. Para treinar e para jogar. Mas o jogador não pediu para não jogar, gente. Quem escolhe é o treinador, Quem escolhe é o treinador. Quem escolhe é o treinador. Mas assim, aí entra na mão do treinador. Peraí. De opção do cara. E por isso que eu não vou criticar o Tite. Mas é a opção dele, é a opção da ciência, daquilo que está sendo... Será que o Pedro não queria ter jogado um jogo da Libertadores? Fazer gol, tentar aumentar... Mas ele respeita o cara que trabalha na saúde dele. A própria entrevista do Tite fala qual foi a opção que ele fez. É por questão física, não foi técnica. Ele fala isso foi física, não foi técnica. Fala que não quer estourar os jogadores. Não. Ele falou que foi física porque ele sabia que os caras jogavam pela lateral, tinha o corredor por dentro, então ele queria pegar a parte física. Eu acho que é uma opção. Então, aí você abre mão daquilo que é o Flamengo para você ir para a parte física. Aí vamos voltar lá no Vitor Pereira. O que aconteceu com o Flamengo do Vitor Pereira? O meu time, este Flamengo não está acostumado a ter intensidade, a porrada, a esse tipo de a parte física. E aí vem o Tite e coloca numa parte física. Por que quando o Léo saiu um pouquinho, foi para jogar como volante e voltou um pouquinho, Ortiz, voltou no sistema tático que o Flamengo está acostumado a jogar, o Flamengo conseguiu jogar? Me responda essa pergunta. Por que ele começou? Sabe, então assim, por isso que eu digo que a gente tem que tomar cuidado. Nem tudo aquilo que se fala é aquilo que acontece. Nem tudo aquilo que se fala dentro de vestiário, dentro de corredor, é o que acontece. Então, por favor, é o que eu falo. Eu acho que todo mundo tem o direito, não sei, né? Aí vai dos clubes. Olha, aqui, são esses os testes. Aqui são os dados. Acontece isso, e por isso é a minha opção. Por isso o que está acontecendo. Porque é o que eu falo, eu convivi isso, eu sei como é que funciona, o Pascoal também, todos aqui foram repórteres de campo e sabem. De novo, eu não preciso falar, tem várias. Faz o seguinte, se ontem fosse jogo de final, e o cara tivesse uma sequência, semifinal, Campeonato Brasileiro, queria ver se não ia estar jogando. O próprio Tite do Corinthians, do Tite de 2017... Se eu não me engano, tem uma sequência, Renato Augusto vai para a seleção, 2015, vai para a seleção, então fica fora. Aí tem uma sequência e é final contra acho que foi o jogo no Vasco. Vasco final. Contra o Vasco final. Também teve a mesma sequência que um mês atrás preferiram poupar jogadores. A mesma sequência, chegou na final, todo mundo jogou, sabe por quê? É para sair na foto. Sabe por quê? É pra jogar, é pra... Não, eu tenho... Arremata aí, Pedro, que eu tenho que ir pro break, vai. A impressão que eu tenho tá muito claro que é uma questão estratégica. Sim. E a estratégia pra mim o Flamengo confiou em algum momento que esse rodízio, por fadiga, por lactato, por planilha, por departamento de saúde, o Flamengo confiou que com esse rodízio ele consegue avançar na Libertadores, ele consegue avançar numa Copa do Brasil, ele consegue ir levando o Campeonato Brasileiro nas primeiras posições e se mantendo na disputa. E eu acho que ele faz uma opção de não estourar jogador agora, não perder jogador agora, porque a gente já viu muito também, por exemplo, de time que acelera
abril, maio, junho, julho e depois por questão física, na hora que vamos ver que é mata-mata, que é reta final de Brasileiro, ele cai. Eu acho que... Isso aqui é uma opinião minha. Mas isso aconteceu com o Flamengo quando perdeu a Arrascaeta. Isso pra mim tá acontecendo a partir de uma estratégia do Flamengo de tentar controlar agora e pro tal do, se for final, estica, lá na frente. Ele não vai esticar em jogo agora. O que acontece é, o básico de escalação, que a gente pode debater o trabalho do Tite, não tá garantindo um empate em La Paz, não tá garantindo uma vitória contra o Milionário. Aí é outro papo. Agora, a estratégia é o respeito, porque não é uma coisa tirada da cabeça. Jogar em La Paz. É uma coisa baseada em dados científicos. Muito bem, ó. No Allianz Parque, é duro jogar contra o Botafogo no Rio, é duro jogar a Copa do Brasil. Ele não para. Você tentar se manter vivo nas três frentes. E aí lá, quando chegar a partir de agosto, que é mata-mata Vera e depois reta final de Brasileiro, aí você vai negociar com esse... Não tá pronto, mas é mata-mata. Vamos pros vídeos. Mas só terminar só uma coisa assim. Eu cansei desde garoto ouvir uma desculpinha esfarrapada que é o seguinte... Começo de temporada, tem que poupar porque não estão com ritmo de jogo, voltaram das férias, a gente vai pra temporada, tem que ir devagar. Aí chega no meio da temporada, vamos poupar porque o planejamento é pra chegar bem fisicamente no fim da temporada, na reta final. Agora? Aí chega no fim da temporada, fim da temporada, tá todo mundo cansado, tem que poupar e preservar. Quer dizer, então o ano inteiro você tem que poupar. Tá aí, nação. Agora vamos ver o que vai acontecer pra partida contra o Botafogo. Será que o Tite vai poupar? O que vai acontecer para essa partida? A gente não sabe, a gente não tem nem expectativa, porque para a partida contra o Bolívar, lá na altitude, poupou todo mundo. Sei lá, meu amigo, é complicado essa situação, né? Porque Libertadores é prioridade pro Flamengo, é prioridade. E sendo que um campeonato com prioridade, o Tite poupando os jogadores, é uma situação complicada. É de chamar a atenção do torcedor e deixar o torcedor para muito bravo, ainda mais com um má resultado como foi dessa partida. Vamos ver o que vai acontecer aí. A sua opinião para a partida contra o Botafogo. Será que o Tite vai poupar? O que nós podemos esperar para essa partida? Vamos ver o que vai acontecer. Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixa o seu like, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo.